5h45, estamos de volta com Boa Noite Amazônia. E você que quer participar aqui conosco, é só mandar mensagens para o nosso telefone ou WhatsApp. É o mesmo número, é o 92993341870. Adicione aí na sua agenda, participe mandando um áudio com a sua sugestão ou com a sua opinião, ou ainda mandando um áudio aí com informações importantes, ou até mesmo dicas, né, de matérias que a gente possa produzir aqui no Boa Noite Amazônia. Obrigado desde já. E Álvaro, olha, o domingo foi marcado pela repercussão da morte do guarda municipal Marcelo Arruda, assassinado pelo agente federal penal Jorge José Guaranho. O assunto ele ganhou repercussão e projeção até internacional, já que Marcelo era militante do Partido dos Trabalhadores, o PT, e José Jorge, apoiador declarado do presidente Bolsonaro. Mas quem vai falar sobre este assunto de uma forma imparcial, até mais imparcial que eu, Álvaro, porque eu tenho uma opinião muito formada sobre isso, é o editor do site Poder, Tiago Botelho. Boa tarde, Tiago. Conta pra gente o fato em si envolvendo aí a morte do Marcelo Arruda. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Álvaro. Realmente, antes de tudo, lamentar, né, que isso tenha ocorrido. É lamentável que situações como essa aconteçam no nosso país. Mas vamos aos fatos. O Marcelo Arruda é um conhecido militante do Partido dos Trabalhadores lá de Foz do Iguaçu, e no último sábado ele comemorava o aniversário dele de 50 anos, né? E a festa dele estava decorada com fotos do Lula, símbolos do Partido dos Trabalhadores, enfim. E, de repente, segundo relatos de pessoas que estavam ali naquela festa, o agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Garanho invadiu o local e começou a gritar Bolsonaro, por ser apoiador do presidente Jair Bolsonaro, né? E ali, as cenas, né, as imagens das câmeras de segurança mostram uma pequena discussão ali do lado de fora do local onde estava sendo feito esse evento. E aparece uma discussão entre eles, e o cidadão que acabou morrendo, né, o Marcelo, joga uma espécie de um copo ou alguma pedra, alguma coisa no carro do Jorge José, que vai embora. E minutos depois ele volta, já armado, invade a festa e troca tiros, né, já que ele era agente penitenciário federal e o Marcelo Arruda era guarda municipal. Eles trocaram tiros ali dentro dessa festa. O que aconteceu? O Marcelo acabou morrendo a caminho do hospital e o Jorge José foi encaminhado a uma unidade de saúde, onde está até agora sob cuidados médicos, né? E lamentável que isso tenha acontecido. A gente não sabe, Paula e Álvaro, se eles já tinham algum tipo de problema antes desse fato, né? A polícia está investigando tudo isso. O que nos parece muito estranho é uma discussão assim sem muito nexo, né? Por uma questão de política acabar numa tragédia como essa. E hoje de manhã a Justiça pediu, né, a prisão preventiva do agente penitenciário, que foi o autor dos disparos que matou o Marcelo Arruda, né? O requerimento partiu do promotor Tiago Lisboa, e a prisão preventiva dele tem validade até o dia 11 de agosto. O Garanho, ele era muito identificado com pautas ali bolsonaristas, podemos dizer assim, né? Nas redes sociais ele tinha muitas fotos ali, até mesmo com o filho do presidente Jair Bolsonaro, fotos de apoio mesmo ao atual presidente. E, enfim, esse é mais um caso que acontece no país com relação à violência política. Hoje, dado de hoje, lançado, né, dados pelo Observatório de Violência Política e Eleitoral da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que foram lançados hoje, mostra que o Brasil teve 214 casos de violência política nos 6 primeiros meses de 2022, um número que é 32% maior do que os 161 episódios registrados no primeiro semestre do ano passado. Como eu disse, uma situação lamentável, uma discussão política que deveria ser uma discussão somente no campo das ideias, acabou se transformando em um ato bárbaro, né, de troca de tiros, com a morte já confirmada de uma pessoa.
Olha, eu estou assistindo as imagens ali, eu fico pensando o que leva, né? Duas pessoas que são adultos, na verdade, seres humanos que não são pessoas, você vê que não são pobres, não são pessoas assim com baixa renda, não são pessoas mal instruídas, né? São servidores públicos, né? Por que as coisas chegam nesse nível, né? E que a gente tenha que presenciar uma atrocidade dessa, né? Seja por conta de Lula, seja por conta de Bolsonaro, é realmente absurdo a gente ter que presenciar no Brasil de hoje um episódio desse por conta de política, né? As pessoas não sabem respeitar, né, o desejo, a opinião de cada um, né? Aí cai um para um lado, outro para o outro, você vê as imagens, os dois caídos, quer dizer, no que isso resulta, meu Deus do céu? O que isso vai resolver, né? Isso não resolve absolutamente nada, isso não contribui em absolutamente nada para o debate político, né? Isso só acirra mais ainda, né, essa disputa política entre direita e esquerda, Bolsonaro e Lula, o que no meu entender não constrói, né? Não constrói absolutamente nada, né? A sociedade só perde com isso. Isso a gente só passa um recado para o mundo, Paulo, de que o brasileiro está fora de controle, né? Total. Agora, Álvaro, a gente precisa fazer aqui um retrospecto. Eu, principalmente, que durante as eleições de 2018 fui muito para as redes sociais falar a respeito do posicionamento do então candidato à presidência Jair Bolsonaro e da forma como ele influenciava e também atiçava isso, né? Para assim, um português bem coloquial, ele atiçava isso, né? Influenciava e até muitas vezes legitimava. Quem não lembra do caso em que, em setembro de 2018, um mês antes das eleições, ele foi lá no Acre e falou, vamos fuzilar a petralhada. A partir disso, Álvaro, mas ele falou aquilo no sentido figurado, mostrando a arma. A partir do momento em que um candidato que tinha até então aquela influência que ele tinha, e até hoje tem, e ele também é uma pessoa que tem muitos seguidores, Álvaro, e a gente está falando de muitos seguidores de forma geral, a gente não sabe qual é que tem alguma debilidade psicológica, mental, o que o cara sofreu na infância, para ele transformar aquele discurso em ato na cabeça dele, porque primeiro começa aí nas ideias e depois aí então vai para a ação. Então, em 2018 já começou isso. Eu lembro que no mesmo ano, durante as eleições, um apoiador, que aí o Bolsonaro não tem controle, a partir do momento que ele declara isso, ele não vai ter controle naturalmente sobre as pessoas. Um apoiador dele também matou um seguidor e um apoiador correligionário do então Fernando Haddad, que era adversário deles, foi em Salvador, na Bahia. E ele também foi assassinado. E em nome do então candidato Bolsonaro. Aí o Bolsonaro foi para as redes sociais, eu lembro disso em 2018, dizendo que ele não tinha a ver, não tinha controle, mas aquela coisa, Álvaro, quem tem um microfone, quem tem o poder da comunicação, como eu e você, por exemplo, aqui temos essa possibilidade, essa oportunidade, a gente tem que ver muito o que a gente fala, Álvaro, porque nós não sabemos quais são os tipos de pessoas que estão nos ouvindo e que vão ser influenciados por aquilo que a gente fala aqui. Então, principalmente se tratando do político como Bolsonaro, principalmente se tratando do presidente da República. Então, o que ele fala, isso repercute na ação de algumas pessoas, porque essas pessoas, muitas vezes, elas são influenciáveis. Então, o que eu entendi do vídeo, e eu venho acompanhando isso desde sábado, ele estava no aniversário dele e o assassino entrou na casa dele, invadiu a área dele, a casa, o lar dele, atirando, e segundo relatos, porque eu acho que o vídeo ele tá no mudo, né? Mas ele falando, aqui é Bolsonaro, todo mundo vai morrer. Então ele falou isso. É um caso de extremista, é um caso onde a pessoa, a gente não sabe aí como é que tá a situação psicológica dele, mas a gente sabe, Álvaro, que o principal motivo especificamente deste assassino foi a ideologia bolsonarista, Álvaro. E que a gente sabe que 4 anos atrás havia sim uma forma de incentivo a isso. Quando um candidato vai para frente de uma TV dizer vamos fuzilar a petralhada, que é então aí o nome dado principalmente para os membros do PT que foram presos, a gente sabe, naquela época do mensalão,
ele generaliza principalmente, né? Quem não estava envolvido ali com o mensalão acaba sendo petralhada também. E acaba que ele atiçou isso nas pessoas, Álvaro. Mas a gente tem também políticos que vão comentar o assunto. Antes da gente chamar aqui, só fazer um adendo, né, Paulo? Eu concordo em gênero, número, grau que você falou, só incluindo nesse processo, né, o episódio do Adélio Bispo, né, que é alguém que estava ligado também à esquerda e que foi... Não, isso não foi provado, Álvaro. Não, ele tem fotos, né? Tem fotos com membros do partido. Tem fotos com membros do partido. Eu não lembro, porque queriam ligar ele ao Lula na época, ao Haddad. Não foi o Lula, ele estava ligado ao PSOL na época, né? Na verdade, a ligação do Adélio Bispo é ao PSOL. Agora, no caso do Adélio, ele é um louco admitido e ainda com passagem pelo hospício. Não, né? mas o que eu quero te dizer é o seguinte, é exatamente o que você está falando. Você não sabe quem está escutando. Não, tem dos dois lados, Álvaro. Você não sabe quem está escutando. Então, o Adélio certamente... de boa, do Lula ter dito, vamos matar os bolsonaristas. Eu não lembro do Haddad ter dito, vamos metralhar os bolsonaristas. Não lembro disso. Não, mas eu não estou falando de Lula nem de Haddad. Eu estou dizendo só que o pensamento de esquerda suscita nas pessoas a mesma forma, porque na verdade o problema não é ser de direita, não é ser Bolsonaro ou ser Lula. Eu acho que não tem ser de esquerda ou de direita. O problema é o sentimento, esse extremismo. Que muitas vezes também é atiçado pelos líderes. Pelos dele, líderes, né? Exatamente, pelas essas ideologias. Mas quando eu me referi a essa questão do Bolsonaro, eu me referi justamente ao discurso dele, Álvaro. Eu não lembro realmente de Haddad ter nessa época falado sobre isso. Mas, com certeza, o caso do Adélio também é um caso típico de extremismo. Exatamente, é isso aí. Bom, agora nós vamos conversar aqui com o Breno Rodrigo, que é cientista político e pode também contribuir aqui para esse debate. Breno, a gente está colocando aqui os fatos, né? Porque isso são fatos, é o que está posto na mídia, é o que de fato aconteceu. E a gente queria a sua opinião enquanto cientista político. Esse episódio agora, no meu entendimento, ele só demonstra ou só contribui para um acirramento aí, né, desse posicionamento mais extremado de ambos os lados. Olá, boa noite, Álvaro, boa noite, Paulo. De fato, foi muito triste, difícil até de comentar, de entender as razões muitas vezes que levam as pessoas a tomar esse tipo de decisão, né? E o fato, o fenômeno político, a polarização, a enorme polarização que está passando no Brasil inteiro, nesses momentos de eleição, essa polarização tende a se aflorar cada vez mais, mesmo porque nós temos um ambiente de pesquisas eleitorais que estão indicando mais ou menos o caminho para onde essas eleições serão encaminhadas, né? Os resultados, enfim. E um detalhe importante é que normalmente essas pessoas tendem a ter um posicionamento mais acirrado, mais violento, tá? O posicionamento dessas pessoas em relação à política em geral são posicionamentos bastante beligerantes. Acho que todos nós, conhecendo um colega, uma pessoa próxima, uma pessoa transparente, nós sabemos que nem sempre consegue absorver bem com maturidade a política, os resultados da política. Isso pode chegar a outras esferas da jogo de futebol, por exemplo, né? Quantas vezes nós vemos finais de partidas de futebol e as pessoas se estancando no meio da rua ou trocando tiros umas com as outras, em relação também a festividades como o Boi Bumbá, por exemplo, também se batem no meio da rua por conta de resultados. Muito comum também resultados de escolas de samba, as pessoas se batendo no meio da rua. A motivação para a violência, ela pode derivar da política ou não. Né? Ou seja, a sociedade brasileira é uma sociedade profundamente violenta, né? E com o fenômeno político, essas variáveis também podem ocorrer. Nós temos um histórico de violência. O Brasil é o Brasil do cangaço, é o país
É um país como das pessoas que têm armas, né, para resolver os seus problemas políticos, muitas vezes, escolagem, e outras coisas. Então, infelizmente, o que nós assistimos aí é o resultado de um processo muito mais amplo, e muitas vezes sai do controle necessariamente de político. Certo. A gente queria agradecer aqui. Quer fazer alguma pergunta, Paulo? Eu quero fazer, sim, com certeza. Eu queria perguntar do especialista o seguinte. Vamos lá. Breno Rodrigo. Breno, de que forma a gente pode trabalhar isso dentro da sociedade de forma mais dentro da base? Vamos lá. No que diz respeito, por exemplo, à educação. Como hoje os professores nas escolas públicas podem trabalhar isso com os alunos, essa questão do respeito ao outro, da questão ideológica, porque hoje a gente sabe, Álvaro, que existe toda uma temática contrária a isso, né? Porque se fala em doutrinar politicamente, mas a gente não está falando de um professor doutrinar para a esquerda ou para a direita, mas trabalhar essa questão do respeito à ideologia e também ao gênero. Do bom debate, né? Debate. Todo mundo pode ser direita ou esquerda, essa Exatamente. Não é a questão. Porque o que se percebe, Breno? Se percebe que isso está começando muito cedo, sabe, Álvaro? Essa beligerância está começando entre os jovens. Olha, eu vejo às vezes comentários nas redes sociais da Revista Cenário, aí muito odioso, discurso de ódio. Discurso de ódio. E eu entro nos perfis, são jovens, sabe, meninos de 15 anos, 16 anos, que nunca nem estudou a história política do comunismo, vem falar de comunismo, aí vem falar da questão da direita, mas não sabe nem o que é direita. Então, direita não se resume a Bolsonaro, a gente sabe disso. Eu acredito, inclusive, que Bolsonaro não é nem de direita nem de esquerda, ele é bolsonarista, ele tem a ideologia dele, pessoal, dos interesses dele. Então, professor, a gente está agora entrando no intervalo, como a gente pode trabalhar isso, principalmente entre os jovens? Paula, a educação política é um tema curricular no Brasil. Nós temos disciplinas como filosofia, sociologia, história, né? Enfim, várias disciplinas certamente abordam o tema da política, né? O conhecimento histórico, o conhecimento sociológico, o conhecimento filosófico, os temas da política. Obviamente, nós temos um processo de educação bastante complicado. Nós sabemos que a educação no Brasil passa por muitos problemas, sobretudo a educação básica e a educação no ensino médio. Nós temos dificuldade, muitas vezes, de trabalhar isso na sala de aula. O que eu tenho percebido aí, com a sua fala, é que há, nos últimos anos, uma organização muito precoce de jovens adolescentes. Eu lembro muito bem que jovens de 13, 14 anos de idade nunca falavam com política, preocupados com política. Queria sair, namorar, um coque, e hoje não, hoje em dia essa garotada sempre conversa com jovens, atua na área da educação e como mesmo, você já tem um garoto de 12, 13, 14 anos políticos, levantando bandeiras políticas. Uma maturidade, um processo de politização generalizado na sociedade. As pessoas, não só de jovens, também muitas pessoas idosas, extremamente polarizadas, partidárizadas de um lado ou do outro. Então, esse fenômeno, ele abarca toda a sociedade brasileira. É um fenômeno que, pelo menos, assim, tem que colocar uma data, de 2013 para cá, nós temos vivido esse processo de polarização política. Isso, em momentos de eleição, nós estamos passando agora, esses problemas podem ser aflorados, como nós já testemunhamos esse momento. Esse tiroteio entre agentes públicos, na eleição passada também, os problemas relacionados à violência entre militantes políticos, apoiadores, candidatos. Então, é uma coisa que nós precisamos meditar, mas é uma coisa difícil de se resolver no plano
escola, né? É um processo mais geral, né? Porque muitas vezes não adianta entrar nesse assunto em sala de aula, porque muitas vezes o professor não tem mal compreendido o que ele está fazendo, e ele muitas vezes pode ser acusado de estar doutrinando alguém, ou de passar um viés político, com a preferência política do ele. Então, eu, pelo menos, nessas discussões mais polarizadas, eu vou evitar qualquer tipo de mal entendido em relação a essa política. Obviamente, não é um problema isolado, tudo exclusivamente do plano escolar, mas é possível sim tratar o assunto, né, tratar, por exemplo, o tema desse mundo político, a importância dos partidos políticos nas democracias, coisas assim. Acho que o projeto conceitual e qualquer consciência do povo. Mas uma politização. Professor, a gente vai fazer um breve intervalo aqui. A gente volta já. Vamos tentar refazer a ligação com o senhor aqui, porque o áudio ficou ruim de uma hora para outra e a gente precisa refazer. Vamos aproveitar o break aqui para refazer a ligação. A gente faz o intervalo e volta com o mesmo debate, falando um pouco sobre essa questão do extremismo político, né, que causou aí a morte de um militante partidário. E a gente está trazendo esse debate de forma muito ampla para que a gente chegue aí, não para discutir o que já aconteceu, mas para tentar melhorar aí a posição da sociedade e de quem está nos ouvindo a partir desse momento. São 6 horas e 7 minutos, a gente volta já já.